Olá, professores. Retomamos aqui as nossas aulas voltadas a temas, assuntos que entram nas provas de concurso de professor e também outros cargos na área da educação. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre currículo escolar. Então, primeiro ponto de partida, currículo escolar. A visão de três grandes teorias sobre currículo escolar. Nós temos a visão tradicional, que vê o currículo escolar, ou seja, aquilo que nós vamos ensinar, trabalhar aos nossos alunos. Essa primeira visão tradicional vê o currículo como um currículo oficial, currículo pronto, que já vem determinado com as normas, com as regras, né? E geralmente determinados pelo poder central. No caso do Brasil, nós temos o MEC, que determina currículo escolar. Tá? A segunda visão, a segunda teoria de currículo, é a teoria crítica. Na teoria de crítica de currículo, já se considera que há outros fatos que são tão relevantes quanto a parte teórica, mas são fatos do cotidiano, peculiaridades do dia a dia que têm que ser considerados. Já há um discurso, um debate muito mais amplo de que currículo não é um rol de conhecimentos ou de conteúdos, mas é uma vivência, a partir de uma realidade de uma sociedade. Terceira visão é a visão pós-crítica de currículo. Essa visão, que seria uma tendência agora, uma visão contemporânea, ela parte de uma dimensão maior. Ela parte de um discurso social muito maior, que engloba, inclusive, a multiculturalidade. E um currículo que, além do rol de conteúdos, além de todos os aspectos relevantes e significativos, ele aborda também até um currículo oculto, e no qual a gente também tem a inclusão de valores, atitudes, normas, de uma sociedade. Mas é uma visão muito maior do multiculturalismo. Tá? Então, a partir dessas três grandes teorias, nós temos os materiais didáticos, ou seja, se eu tenho três grandes teorias de currículo, como que a gente materializa isso? Então, na minha prática, na minha sala de aula, na minha escola, como que eu trabalho? Qual é o material que eu uso para trabalhar currículo? Então, na visão anterior, nós temos um material chamado Parâmetros Curriculares Nacionais. Para a educação infantil, referenciais curriculares nacionais. Esse material foi produzido pelo MEC em 98, de 97 para 98, e nos trouxeram a visão do que deveria ser trabalhado, que deveria ser ensinado. Eu tenho, inclusive, aqui um exemplar dos parâmetros curriculares, e de uma visão, de um documento que vinha numa caixa, olha, conforme vocês estão visualizando aqui. E nessa caixa, os livros, os cadernos, cada um dentro de uma disciplina. Então, nós temos aqui desde um caderno de apresentação, nós temos aqui um caderno de matemática, nós temos um caderno, sim, esse aqui de educação física, entre outros. Então, uma caixa que trazia 10 livros e cada livro dentro de uma disciplina, abordando o currículo. Esse material, quais as características essenciais dele? Tudo bem, ele é um currículo que vem determinado pelo MEC, mas primeira característica, está escrito no documento, ele deve sofrer adaptação curricular. Adaptação, ele é um documento nacional feito pelo MEC e há, de serem consideradas adaptações regionais e até locais. Segunda característica, esse é um material que trabalha com grandes blocos de conteúdos. Então, ele não tem um detalhamento do que se vai trabalhar em cada ano, série, nem muito menos em cada bimestre. Ele tem grandes blocos de conteúdos, E eles não são obrigatórios. Como o próprio nome está dizendo, referencial curricular para a educação infantil, parâmetros curriculares nacionais. Bom,
E hoje, qual é o documento curricular que materializa o nosso trabalho, ou seja, a nossa prática? Vamos lá? Hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular. A base foi aprovada a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a resolução número 2 de 2017. Ela regulamenta a base, tornando, né, esse currículo obrigatório. Então, primeira característica, a Base Nacional Comum é um currículo obrigatório, aprovado por uma resolução 2 do Conselho Nacional de Educação, resolução 2 de 2017. Segundo, né, a base não trabalha com grandes blocos de conteúdo. Ela trabalha com competências, tem 10 competências gerais e que são comuns a toda a educação básica. Ela trabalha com as habilidades, né? E ela trabalha com objetos, temas e objetos de conhecimento. Também, cada componente curricular da base tem as suas, né, competências diárias. Tá? Então, é um documento, né, que tem uma proposta diferente dos parâmetros curriculares nacionais. Contudo, os dois são importantes, cada um tem a sua significação dentro do nosso cenário, né, de currículo escolar brasileiro. Tá? E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula nossa, né, no próximo vídeo. Nós vamos falar, então, o que são os parâmetros. E em outro vídeo, e a base nacional, o que ela traz, né? Quais são essas competências proclamadas, né? As 10 competências. Aliás, né? O que são competências? E qual é a diferença de competência e habilidade? Nós vamos falar na próxima aula, tá bom, pessoal? Muito obrigada, se inscrevam no canal, participem, tá? Que novos vídeos estão sendo produzidos. E ao se inscrever, você vai receber as notificações. Tá bom? Pessoal, bom estudo e vamos lá, vamos analisar um pouco mais o currículo escolar, tá? Tchau, gente, e até mais.